manutenção. Na verdade, é a segunda aula nossa, né, de manutenção elétrica predial e industrial, né? É, só fazendo um disclaimer aqui, hoje nós tivemos a reunião quinzenal, né, e tá tudo ok, né? Principalmente o José de Ribamar, né, tinha pedido uma ajuda aí no envio de uma tarefa aí, e aí já tá tudo regularizado. Na verdade, a regularização, né, se deu porque eu tinha esquecido de corrigir uma. Aí fiz a correção, né? Aí tá tudo ok, tá bom? Já fizemos o fechamento da nota das outras e todos, né, todos passaram. Agora, pessoal, deixa eu só aumentar a escala aqui que eu tô achando esse trem muito pequeno. Tá 67%. Ah, não, agora melhorou. Eu coloquei 80. Beleza, galera. Vamos lá, então. Já deixei aqui o material aqui de. Na última aula, pessoal, eu estava olhando aqui, né? A gente fez a introdução aqui, né? Eu já deixei registrado aqui, né? Da teoria geral da manutenção. A gente falou bastante. Eu deixei o gancho, ó, para esse probleminha que deu aqui. Vamos analisar ele aqui, né? Esse do DPS, né? Eu já deixei já meio que um gancho. Mas assim, vamos fechar a atividade um, né? Eu mostrei aqui, mas falta. Deixa eu até abrir aqui para gente. Ó, vamos lá em atividades, né? A gente pegou o descritivo, né? O primeiro é fazer deixa eu só mostrar aqui, ó. Tem esse aqui, ó, lembra? Esse aqui é você fazer uma inspeção visual, uma inspeção por ensaio, né? Se for o caso, na sua residência, e ver, né? E fazer um memorial descritivo. Eu até, eu até peguei aqui um projeto aqui, ó. Ah, não, não foi na aula de vocês, não. Tá certo. Eu só mostrei a folha aqui, né, e falei que vocês têm que fazer o memorial descritivo. Vou pegar aqui um exemplo de memorial descritivo aqui. Pegar aqui um da subestação, dessa subestação aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem o da RDR aqui, mas acho que não vai ser necessário, não. Mas eu vou até mostrar aqui esses vários tipos aqui, né, para a gente fazer uma comparação, né? Então, lembrando aí da última aula, a atividade um aqui, ó, no descritivo aqui, ó, elaborar o memorial descritivo, né, descrevendo as instalações, né, ou seja, o que que tá entrando nessa instalação elétrica da sua residência. Então, essa primeira atividade é introdutória, igual eu falei na aula passada. Ela é introdutória, ela não tem nada a ver com o Eco Resort Amazônia aqui, esse hotel. Vai ter a ver a partir dessa segunda atividade, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu fechar aqui para não ter 1 quilo de documento aqui. Até esse memorial aqui, ó, esse outro aqui, ó, esse da RDR, eu tô achando que eu vou deixar eles para quando for a aula de instalação. A instalação do CEP já foi. Manutenção, manutenção do CEP. Esse aqui é um memorial descritivo, ó, de uma RDR, ó.
Tá vendo que ele é bem simplesinho, ó. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Tem os dados da instalação, responsável técnico. Aqui você pode colocar o responsável técnico nas considerações finais ou no início, né? Você quer de um projeto real, viu? É daquela empresa lá de. Eles compram. Ele é tipo um atacadista aí, só que ele fornece no atacado, obviamente, e no varejo não, mas se eu não me engano é só atacado aí, a JC Distribuição. Distribuição na parte de alimentos, logística. Tá demorando um pouquinho aqui, já que a gente. Ó, essa aqui, galera, é a RDR, ó. Deixa eu dar uma diminuída nela aqui, que a gente coloca ela em destaque aqui, ó. Aí eu vou até deixar ela para manutenção do CEP, mas já de antemão, ó, tá até aqui, ó, o papel A3 é um projeto da subestação desse cliente aqui, ó. Uma subestação, um transformador de 300 kV-ampere, né? Aí, geralmente, ó, você coloca os dados aqui, o cartográfico aqui, as coordenadas X e Y. Você mostra aqui, ó, que tem uma rede 13.8 passando aqui na rodovia. Tem uma N1 aqui, ó. Aí, tangenciando ela aqui, ó, vai sair até chegar, né, nessa N1 aqui. Na verdade, provavelmente há uma N3 aqui, ó. Acho que é por isso que esse projeto teve uma última correção. Na verdade, um fim de linha é uma N3. Depois vocês vão ver o que é isso, que vem a ser essa N3 aqui. Então, basicamente, o memorial descritivo é falando, ó, tem uma rede 13.8, né? Essa rede 13.8 ó, esse cliente tem uma demanda de 300 kV-ampere, né? Então, basicamente é isso, ó. Tem a legenda, né? A legenda aqui dos símbolos, o projetinho aqui, a extensão de rede aqui, ó, para chegar até no cliente. E aqui está o memorial descritivo. Esse daqui é para dar um insight para vocês aí, ó. Aí, dados da instalação, ó. Responsável técnico, aqui, ó, proprietário. Mas, geralmente, né, tem o CPF do proprietário. Tem mais um outro documento que nessa época que o projeto foi feito, não tinha. Você tem uma autorização do cliente, né, para você poder fazer o pedido da liberação de carga, esse transformador aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, objetivo, ó, memorial descritivo, tem por objetivo, ó, especificar características construtivas do ramal rural de entrada aqui, ó. Aí tem um posteamento, né, ó. É um poste de 11 metros barra 1.000. Esse 1.000 aqui é equivalente a quilograma força. Essas são as forças verticais, né, e horizontais. Isso aqui, estrutura primária, porque é uma rede primária, uma rede o quê? De média tensão. Ok, a proteção, como é uma rede de média tensão, é chave fusível. Se fosse baixa tensão, era disjuntor. Os para-raio, os condutores. Beleza. Aí esse daqui eu vou até fechar ele, porque ele não está muito parecido. Eu acho que é bom eu guardar esse daqui para manutenção do CEP, tá bom? Fechar aqui. Vou deixar esse. Deixa eu pegar aqui o geral. O geral desse aqui tá bom.
Ó, esse daqui já tem, entre aspas, mais a ver com o predial. Tá certo que são várias pranchas, né? Eu peguei só a prancha, o geralzão aqui, ó, que tem aqui, ó, tem a queda de tensão desde o início aqui, ó, que é a planta de situação aqui, ó. A empresa fica aqui, ó. Isso aqui é a vista superior aqui, ó, tá vendo? Ó, telha metálica. Aqui fica o transformador de 300, né? E ele tem uma entrada aqui, ó. Se a gente olhar no detalhe aqui, ó, uma entrada de energia subterrânea aqui, ó. Ele chega aéreo, ó, nessa estrutura aqui, ó, nessa estrutura tipo N aqui, né, normal, o N é de normal. Lá para frente, em projeto do sistema elétrico, a gente vai ver instalação também. A gente vai ver isso aí, tá? Não, acho que a gente já viu instalação já. Deixa eu só dar uma. Deixa eu até sair aqui, senão a gente. Isso, a gente já viu instalação, ó. Eu tô brisando aqui, ó. Falta manutenção e projeto CEP. Então, em projeto CEP e manutenção, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Essa daqui, ó, manutenção, ela é rapidona, é uns 30 horas. A do projeto aqui, que geralmente ela demora mais um pouco. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa matéria aqui. Então, aqui, ó, o memorial, do mesmo jeito, ó, os dados da instalação, né? A entrada, ela entra, é o ramal aéreo, né? Tem o fusível aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver Como ela é subterrânea, geralmente o fusível ele fica aqui, ó. Ele fica aqui em cima, ó, a chave fusível. Aí ela vem, ó, vem o ramal aéreo, passa, né, para entrada, tem a entrada subterrânea aqui, mas antes ela tem uma medição. Esse aqui no Pará, ó, tá vendo que tem esse círculo aqui? Geralmente aqui no Pará, deixa eu ver se eu vou fazer a vista lateral dele aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. O medidor de energia, ele fica aqui. Deixa eu ver que cor que tá. O vermelho que fica melhor. Nossa, a linha tá preta. Deixa eu só mudar a cor aqui. Ah, agora sim. Ah, é porque tava no Def Points aqui. Beleza, vou até salvar aqui. Então, tô fazendo aqui a projeção aqui, ó. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Quando você tá aqui embaixo do poste, você vai enxergar assim, ó. Deixa eu tirar o ortogonal aqui. Quando você estiver aqui embaixo, aqui, ó, você enxerga o perfil assim, ó. O medidor de energia, ele fica com o painel, né, para cá, só que tem esse vidro aqui que ele é. Você já viram em supermercado? Tem uma espécie de um espelho, acho que é espelho côncavo que chama. Aí ele fica na fiada das prateleiras, já viram? E aí é para mostrar, por exemplo, se alguém estiver pegando alguma coisa e colocando no bolso, estiver roubando, você consegue ver porque ela tem um espelho lá, eu acho que é espelho côncavo que chama. Aí ele pega uma imagem desse tamanho e ele mostra na imagem grande. Aí o guarda que está lá, por exemplo, ele
Ele aqui na frente, aqui, olhando nas prateleiras, ele consegue ver a pessoa que está lá furtando, né? Tá roubando coisa nas gôndolas do supermercado. Aí eles pegaram a mesma ideia, ó. Estão vendo que o medidor ele fica no alto aqui, ó. Aí tá vendo essa elipse aqui, ó? Esse elipse é um vidro que aí você consegue enxergar o painel do medidor de energia e fazer a contagem, entendeu? Por exemplo, você vê lá quantos quilowatt-hora que esse fulano, né, que ele gastou. Infelizmente, em alguns locais aí do Brasil, a medição, ela não fica assim totalmente no chão, abaixo. Ela fica no alto, porque o pessoal, né, como se diz, o gato lá come na alta. Deixa eu fechar aqui. Então, gente, basicamente é isso. Aí, por exemplo, ó, aí tem dados aqui. Deixa eu colocar os dois um do lado do outro aqui, ó. É, Aí, ó, composição do projeto, ó, é composto por uma prancha, aí, ó, na qual encontram-se todos os detalhes exigidos na época e era o da CELPA aí, né? Hoje em dia, se eu não me engano, lá é Equatorial, isso. É necessário para a elaboração de um projeto, contemplando ainda memorial descritivo, que é esse documento, né? Listas de materiais, geralmente projetos mais complexos, projeto de banco, esse projeto aí da JC Distribuição, eles ainda colocam a lista de material dentro do memorial descritivo. Não quer dizer que você precisa colocar aqui, não. Olha, o projeto foi elaborado de modo a atender, né, dentro das modernas técnicas, todas as necessidades, garantindo confiabilidade, seletividade, e segurança. Essa seletividade aí chama seletividade de carga. É porque você faz o projeto, daí, com todo o equipamento, você consegue. Lembra lá em eletricidade básica que vocês calcularam lá a reatância? A reatância, geralmente, como a maioria das máquinas são motores, né? Aí você calcula lá a reatância indutiva, né? E aí, com essa reatância indutiva, você tem o perfil por exemplo, a resistência, né? Mas que tipo de resistência? A resistência que ela é, como é que eu posso dizer? Ela é modificada pelas máquinas elétricas. Aí por isso que lá em eletricidade básica vocês estudaram reatância, né? O cálculo de reatância, porque a unidade medida é em ohms, né? Então esse estudo de seletividade aqui, essa seletividade está falando, é o. E aí, Valdemir, bom? Então, esse estudo de seletividade aí, o projetista, ele dimensiona a reatância do cliente, e aí, a partir sabendo a reatância do cliente, provavelmente, como ele é um cliente industrial, ele tem o quê? Ele tem máquinas elétricas, então provavelmente é uma reatância indutiva. Daí, com esse valor de reatância indutiva, eu sou capaz de saber, por exemplo, que tipo de elo fusível eu vou utilizar na instalação geral, né, lá na hora que eu for executar, ou na subestação ó, que eu mostrei aqui agora. O elo fusível geral aqui, ó, antes dele entrar para o disjuntor geral, ó, que fica lá dentro da instalação aqui, ó. Que deu esse disjuntor aqui de caixa moldada, né, de 800 amperes aqui, né? Então, essa seletividade é isso. Então, um memorial descritivo, na sua concepção, é esse resumo. É o resumo da entrada, ó, por exemplo, ó, a gente tem ó, a chave fusível, que é o dispositivo de proteção. Esse classe de tensão 15 kV, ele é da rede 13.8, é porque, assim, por o cabeamento, por exemplo, os cabos de alumínio com alma de aço, eles são projetados para suportar os 15 kV. Porém, a tensão, né, que na verdade o 13.8 ela é uma tensão bifásica.
A tensão monofásica da 13,8, que é classe de tensão 15 kV, é 7.960, mais ou menos, volts. Então, esse aqui é um padrão, ó, o elo fusível 12. 12 não é necessariamente a corrente elétrica, viu? É o 12 curva K, né? Então, por causa desse estudo de seletividade, né? Por causa que depois que fez todo o projeto aqui, ó, fez deixa eu pegar aqui a demanda geral. A demanda geral é isso aqui, ó. Fez a demanda geral desse cliente, ó. Deu o quê? Uma demanda de 298,6 kVA de potência aparente, né? Então, eles decidiram colocar um transformador de 300. Particularmente, eu colocaria maior. O ruim é que o maior do que esse é um de 500. Então, mas assim, provavelmente, né, o projetista, o chefe lá, né, que foi esse projetista que acho que o nome dele tá aqui no final, aqui, ó. O Pedro Henrique. Então, provavelmente, o Pedro Henrique aí, que é o projetista, ele deve ter perguntado para o cliente: olha, a sua demanda deu quase que no limite do transformador que a gente tem disponível. O limite superior mais próximo de 298 é o de 300, né? Abaixo dele é o de 225 e abaixo de 225 é o de 150 e acima do de 300 é o 500, ou seja, já dá um salto significativo. Ou então, ou ele utilizava um transformador de 300, que foi o que aconteceu, ou então um de 500. Então, ele deve ter feito a pergunta: olha, essa planta aqui da JC, vocês têm algum plano de ampliação, né? Porque se vocês tiver, vocês me falam e aí eu coloco um transformador maior. Eu falo aqui, né, no documento de aprovação que, embora tá previsto uma ampliação, então tem uma estimativa, sei lá, e você joga um valor lá, e se o cliente te der, melhor ainda, né? Aí você joga lá, não, tem uma estimativa para ser a carga aí de 400, por exemplo, kVA. Então, eu, né, no exercício aqui de projetista, eu decidi colocar, embora ter uma carga de 298, o ideal seria um de 300, eu vou colocar um de 500, e aí vou manter, provavelmente ele vai manter o contrato de demanda para utilizar só o 300, em vez do 500 lá, né? E lembrando que é do período de um ano. Então, ele deve ter perguntado isso para o cliente, né? Porque senão, né, ficaria muito em cima aqui. Aí vamos supor que ele compra uma máquina nova lá, né? Aí quando você compra uma máquina nova, nesse caso aqui, tem que ser uma máquina substituindo outra existente. Se você comprar uma máquina a mais aí, o que que vai acontecer? Você não tem demanda suficiente para rodar mais máquinas do que as pré-existentes que existem aqui, né? Beleza. Então, o memorial é esse resumo aqui, ó. Que tem um exemplo aqui, ó. Tem a chave fusível, os cabos de alumínio com alma de aço, tem o para-raio de redes, que é esse daqui, que na verdade é um DPS. Lembra na primeira aula que eu instiguei vocês? A gente vai ver esse problema aqui, esse do DPS que eu mostrei na aula passada. Aqui, ó. Esse aqui é esse aqui, ó. Ele é o pessoal chama ele de para-raio de rede ou para-raio de média tensão. Mas na verdade ele não é para-raio, na verdade ele é um DPS, né? Ele é um DPS semelhante a esse aqui, ó, que eu mostrei na aula passada, que eu falei, ó, a gente vai discutir sobre essa instalação estranha aqui, ó. Então esse que é chamado de para-raio de rede, na verdade esse aqui é um supressor de surto, é um DPS. Só que ele foi projetado para média tensão. Já esse aqui é projetado para baixa tensão.
Mas agora, dando tempo, a gente analisa sobre ele aqui, ó. Aí, geralmente, ele é instalado aqui, ó, na medição, né? E a gente depois vai analisar como é que ele se comporta. É fundamental, né? Já que a gente está falando de manutenção, é fundamental a gente saber como que ele opera, como que a gente liga ele, né? Então, ele fica instalado desse modelo aqui, ó, desse jeito aqui. A gente vai ver, cena dos próximos capítulos. Vamos continuar aqui para a gente finalizar a instrução aqui da atividade um. E daí, se der tempo, a gente já começa o da 2. Mas eu acho melhor a gente analisar essa questão do DPS aí. Vamos lá. Aí, ó, composição do projeto, né? Igual eu falei aqui, né? Tem as pranchas. Aqui ele colocou algumas coisas a mais, né? Considerações preliminares. Esse composição em consideração preliminar, ele poderia até ter colocado ele no mesmo tópico aqui, só porque é um modelo diferente do modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, normas aplicadas, ó, 5410. Vou aqui nesse tópico aqui, ó. A NBR 5410, com certeza. Você tem sistema de aterramento? NBR 5419. NR10, já que você está fazendo instalações elétricas, ou seja, você está fazendo manutenção em circuitos elétricos, você tem que observar o quê? A NR10, que é a norma de segurança para serviços, né, em geral, instalação até para projetos, né? E essas aqui, ó, essas normas, ó, tá aqui, ó, norma da concessionária de energia local. Ou seja, esses números aqui, ó, eles são específicos da CELPA, que hoje lá antigamente, na época desse projeto, era CELPA, né? Hoje é equatorial, né? Assim como é aqui em Goiânia também. Então, aí, se você for utilizar uma norma de distribuição para fazer esse memorial, então você vai citar. No caso, esse daqui como exemplo, né? É a 02, fornecimento de energia em tensão primária. Verdade, o fornecimento de energia em tensão primária daqui, pelo menos a última, eu não vi a atualização da Equatorial, mas o pessoal ainda utiliza a NTC, ainda tem o C ainda, da Celg, né? Mas assim, é Ctrl C, Ctrl V. A única coisa que eles mudaram foi o logo, né? Tiraram o Celg e colocaram a Equatorial. Só isso. Mas assim, em suma, ele está praticamente a mesma coisa, o que está escrito lá. Então, daqui, né, esse para atenção primária, o que não é o caso da residência de vocês, né? Seria o 05. Agora, para fornecimento, ó, de energia em uso coletivo, aqui o nome antigo é NTD, NTC, né? Por causa da norma técnica CELG, né? Mas vocês podem pôr NTD. É uma norma técnica de distribuição, é a 04, que é a Bíblia, né? Para quem vai instalar direto na baixa tensão. Essas outras aqui é dedicada a projeto de rede aí, de extensão de rede. Já no residencial de vocês não vai se aplicar. Então, vocês colocam a NBS 5410, a NR10, a NTC 04, que é fornecimento, né, edificações ou baixa tensão. Já lá, pelo menos na nossa aqui, ele não está assim explícito edificação de uso coletivo. Ele tá geral, como baixa tensão, BT. Descrição das instalações elétricas, aqui, ó, semelhante ao de vocês, ó. Presente projeto, esse aqui para dar um insight, né, para vocês verem como que vocês vão entregar essa tarefa, né? Presente projeto é destinado à implantação de uma rede de distribuição rural de energia para atender a subestação, né, de 300 kV em Marabá, Pará. No caso de vocês, né, a descrição das instalações elétricas. Eu tenho uma entrada é, monofásica, eu sou categoria M1, né? O que que é isso, M1? M monofásico e 1 é a quantidade de carga. Como eu acredito que vocês provavelmente não são M1,
Eu acredito que vocês sejam M2 ou M3. O M2 é um disjuntor monofásico, né? M de monofásico. O M2 é um disjuntor de monofásico de 40. E o M e o M3 é um disjuntor monofásico de 60 amperes. Então você vai falar, né? É óbvio que você vai lá na sua medição e vai ver, ó, eu sou categoria M, né? M de monofásico. Se quiser incrementar, né? Olhar lá na NTD 04. Eu tenho um cabeamento multiplexado, sei lá, de 10 milímetros. Aí vocês vão falando, né? Vão colocando a entrada de 10, sei lá, ou entrada de 25 milímetros, um disjuntor monofásico de 60. Eu sou monofásico. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho um quadro terminal. Esse quadro terminal, eu tenho um disjuntor de redundância igual ao da medição, ou seja, um geral dentro da edificação de 60 ou de 40 amperes. Eu tenho 3 circuitos terminais, um de iluminação, um de tomadas de uso geral e um de tomada de uso específico, é o do chuveiro, que é o que provavelmente a gente encontra na nossa residência, né? Deixa eu ver o que mais. Então, ó, descrição, vocês colocam algo parecido com isso. Normas aplicadas, as normas, né? O objetivo é uma instalação, né? Igual eu falei aqui, ó. Aqui não tem. Aqui o objetivo é só, ó, memorial. Objetivo é possibilitar a visão global do projeto elétrico. Você pode pôr isso, né? Possibilita a visão global, né? Representar a visão global, a entrada e as saídas, né? Os circuitos terminais da edificação, né? Unifamiliar, né? O projeto elétrico da edificação unifamiliar, né? De minha posse, né? Do cliente ou cliente fulano de tal, né? Já que é a sua residência, né? Deixa eu ver, não conformidades, né? Eu encontrei não conformidades. O meu chuveiro, cadê? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aí vamos supor, deixa eu só ir na página aqui, rapidão aqui, galera. Só achar aqui o. Eu tenho que pegar um desenho aqui que eu esqueci, galera. Gente, é porque eu tenho de um chuveiro aqui todo lascado. Ele é interessante aqui para gente. Yoga. Acho que tô achando aqui. Deixa eu ver, testado instalações elétricas? Não. Deixa eu ver se é interessante mostrar isso agora. Vamos lá. Achei aqui. Eu vou até colocar na pasta geral. Vou aqui pôr na pasta geral. Deixa eu ver a imagem do chuveiro aqui, que aí acho que ficou faltando. Só tem da tomada toda arrebentada. Ó, vamos pôr aqui no nosso dossiê aqui. Aqui, ó, não conformidades. Estou chutando aqui, ó. Aí você fazendo a inspeção visual lá da sua residência,
você encontra a instalação do chuveiro, ó, vindo uma tomada macho e fêmea aqui de 20 amperes. Deixa eu ver, ó, e o seu é de 4.600. Geralmente, né, diferente do que está lá no manual, né, isso aqui está falando que ele é não necessariamente monofásico, mas a DDP que ele funciona é de 220. Ou seja, ou ele é monofásico aqui, onde a gente é 220, ou ele é bifásico, onde é 110. Aí ele vai funcionar 220. Isso aqui é a potência, é a posição pelar frango, né, que minha mãe falava, né? É o mais quente. Geralmente, quando é a posição mais quente aqui, a de pelar frango, é essa daqui, ó. Esse daqui, esses 25 amperes, não é a corrente total. Esse daqui, geralmente, o fabricante coloca, ele coloca aqui para dizer assim, ó, instale um disjuntor de 25 amperes e instale um cabo de 4 milímetros. Só que a gente tem um problema. Cabo de 4 milímetros existe de muito fabricante, né? Pode ser que o cabo de 4 milímetros que você vai colocar aqui, o de 750 volts, talvez ele não seja adequado para esse chuveiro. Mas vamos lá, vamos fazer uma conta de padaria aqui para a gente achar uma não conformidade hipotética lá na sua instalação. Rapidão aqui, galera. Deixa eu tirar aqui que está muito elemento aqui na tela. Rapidão aqui, Valdenir. Eu abri aqui o Paint, senão eu esqueço. Vou chamar aqui a nossa calculadora. Vamos simular aqui uma não conformidade aqui da primeira tarefa aqui, ó. Então, a gente colocaria o quê? Seria a potência, né? É igual a tensão multiplicado pela corrente. Então, para a gente saber a corrente, né? A gente vai pegar a potência e dividir pela tensão, né? Que no caso é o 220 aqui, né? Então, a gente pega os 4.400 ou 4.600, né? Deixa eu ver, equação 4.600 dividido por 220 volts. Aí a gente vai achar a corrente total para a potência, né, na posição mais quente aqui, ó, que chamam de inverno, né, pelar frango. Ó, deu 20,9 amperes. Ah, era isso que eu queria aqui. Eu ia usar outro chuveiro, mas como eu aproveitei esse aqui de um dimensionamento aqui, ó. Vamos lá, rapidão aqui. Vou só ver se deu certo aqui o negócio. Deu certo. E 23, né, hoje. Ok. Então, ó, que não conformidade que você poderia colocar aqui, Valdeni? Encontrei na minha residência, né, esse chuveiro com a potência de 4.600, né? Fazendo o cálculo de dimensionamento pela tensão, dividindo, né, pela tensão de 220 volts, né? Deu uma corrente total de 20,09 amperes, ou seja, quase 21 amperes. Agora vem a não conformidade. Na minha residência estava instalado, né, o chuveiro, né, com uma tomada macho e fêmea. Esse tipo de macho e fêmea aqui
que a gente encontra normalmente aí nas ferragistas da vida aí, ele tem a capacidade de corrente de 20 amperes, ou seja, ele já está no limite. Se você pôr nos 4.600 aqui, ó, vai acontecer o que aconteceu com esse cliente aqui, ó. Ainda mais se for, né? Se for menina, a gente sabe, né? Que menino toma banho, né? 5 minutos para ele, os 5 minutos dele é 50 minutos, né? Aí imagina, 50 minutos esse chuveiro fervendo aqui, ó. Vai torrar. Então, essa instalação ela não está em conformidade. Ué, por quê, professor? Porque o ideal é utilizar o conector Borne, né? Aquele conector é o Sindel, né? Que chama, né? O Borne de cerâmica, né? Tampa cega, né? Furo central, conector Sindel. É assim que a gente coloca lá no projeto, né? Ela tem uma tampa cega aqui, um furo central, um cabeamento vai sair daqui, os de 4 milímetros, por exemplo, né? E você vai conectar direto com o conector Sindel, né? Esse conector aqui, ó. Relembrando aqui, vamos lá. Ó, porcelana, já tá aqui, ó. Geralmente é esse, ou então esse o vago, né? E tem até teve um aluno aí de uma aula, não sei se, acho que foi até nessa aqui. Conector vago aqui, ó, emenda com 2 fios. Esse também dá certo, né? E as melhorias, ó, melhoria, né? A não conformidade, um exemplo é essa aqui, ó. Ah, encontrei o ponto de força da minha, né? Teve aluno que falou que estava tudo ok, né? Por exemplo, quando ele faz o exercício, né? Não, estava tudo em conformidade, né? Conector cinda ou conector vago. Não encontrei nenhuma não conformidade. Você também é um memorial descritivo, né? Se suas instalações estão ok, né? Então é isso que você vai colocar, né? Aí um exemplo de melhoria. Ah, eu vou trocar, vou tirar, porque não se põe em circuito de chuveiro mais, porque você só tem dois padrões. Você só tem a tomada 10 ampere e a tomada 20 ampere. E no caso esse daqui, ó, ele dá acima de 20 amperes. Por isso que lá na foto, nele aqui, ó, tá vendo? Ó, o uso excessivo, ó, derreteu, ó. Por isso que já está até recomendando, ó, um cabo de 4 milímetros, aí depende do fabricante, né? Pode ser que ele suporte, mas geralmente os mais comuns suportam essa corrente aqui, ó. E ele já está falando, já está cantando a pedra, ó, disjuntor de 25 amperes, né? Já coloco um desse porque a corrente total aqui é o de 20. E aí você coloca as considerações finais. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O que que o cliente, o que que esse projetista colocou aqui, ó. Lembra que eu falei no início da aula? Dependendo, você põe um quadro de cargas também, mas isso não é um padrão, não. Objetivo, né, nessa primeira atividade, é vocês fazerem o mais simples possível, mais objetivo, ou seja, que normas, qual que é o objetivo, né? É o resumo da instalação elétrica da minha residência, norma NR10, NBR 5410, NTC 004, descrição, né? Você fala, a entrada tem um disjuntor, né? Um disjuntor de 60 monofásico, um cabo aí de 10 milímetros, estou chutando aqui. Aí não conformidades, né? Ah, o ponto de força do meu chuveiro, né? Ele não pode ser uma tomada macho e fêmea. Tem que ser conector Sindel, né? Ou conector vago, né? De encaixe ali, ou seja, eu tenho que emendar diretamente o fio que vem da instalação elétrica com o fio que vem do chuveiro. Porque se eu colocar a tomada um macho e fêmea de 20 amperes, eles não têm a capacidade, né? Aí vai a, essa tomada aqui, né? Ele vai ser o quê? Tanto a macho aqui como a fêmea que está interligada aqui, elas vão ser um ponto, né? Um ponto de fragilidade nessa instalação, né?
E foi o que aconteceu, de fato, aí, ó. Torrou tudo, ó. Até, ó, derreteu aqui, ó. E detalhe, ó, o cliente, ó, isso aqui eu encontro demais, ó. O terra, o cliente simplesmente ele dobra, né? Ou quem instalou, né? Dobra ele para trás ali. E tem uns que nem isola esse cabo, só para vocês terem uma ideia. Nem isola. Ó, considerações finais, né? Aqui para dar um insight, uma ideia para vocês. A montagem eletromecânica, aí no caso aqui a montagem, né, da instalação da minha residência, né? Eu sou locatário, por exemplo, né? Então, eu, como locatário, né, encontrei ela nesse estado aqui, né, com algumas não conformidades. Então, no intuito de servir principalmente a NR10, servir a NBR 5410 e fazer as conformidades aí, né, vão ser feitas as melhorias. Eu vou repassar essas melhorias, né? Eu vou fazer um pedido formal para o dono da edificação, né? Para o dono da residência. E assim vai. Ah, não, se você é o dono, né, lá da residência que você mora, né? Você não é o locatário, né? Ah, eu comprei essa casa, né, de uma construtora, eu comprei de um terceiro aí, né? Ou seja, foi uma compra direta, não foi intermediário, não foi vindo de uma construtora, ou seja, a instalação já era antiga, né? Então eu vou fazer essas conformidades para o bem da minha segurança aqui, né? Minha e da minha família. Pode ser assim, ó. Aqui, ó, sempre ele coloca na consideração final, né, que fez a montagem em conformidade, ó, com empresas especializadas, utilizou materiais, né, os materiais específicos para essa subestação, que no caso é o de 300 aí, né. Ó, os profissionais são qualificados, ou seja, eles têm um curso ou de técnico, se for um técnico que montou, né, eles são capacitados. O capacitado é o acrônimo, né, o apelido do eletricista, né? O eletricista, quando ele faz o curso de predial, industrial, ou de rede, ou de linha viva, o nome desse curso é um curso de capacitação, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Eu creio que vai ajudar vocês aí na primeira tarefa. E já na próxima semana, eu vou fazer um passo a passo aqui dos itens da segunda atividade, que é do Hotel Eco Resort. Aí a gente vai começar com a cabine de transformação e tem duas opções nessa atividade 2. Vocês podem fazer ou uma ou outra, não precisa fazer as duas. Então, ou você vai fazer, né, o serviço lá de solicitação da manutenção ou da lavanderia, ou então você vai fazer da cabine de transformação, que tem dois transformadores lá. Esse material, geralmente, a gente acha o material complementar, né, diagrama, a gente acha lá no SCORM. Daí, na próxima aula, eu vou lá certinho e mostro para vocês. Mas está lá no SCORM como atividade 2. Você sabe onde que é, Valdemir? Você já deu uma olhada lá? Fechar aqui. Então, pessoal, já vou fechando aqui, que já, como se diz, já está dando uma hora já da outra aula aqui, tá bom? Eu vou finalizar aqui a gravação, já deixar renderizando, né? E logo mais vai estar disponível para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.